como atender a demanda de avaliação psicológica em concurso público, tá? Então, aqui nesse vídeo eu vou te passar o passo a passo de como você atender essa demanda. Eu vou te passar quais os testes psicológicos que você deve saber, né, para fazer esse atendimento, e as duas formas que você pode ser contratada para fazer esse tipo de atendimento. Bom, nós temos aí, né, concursos públicos tanto na área federal como na estadual e na municipal, né? E quais são os concursos que geralmente exigem aí a avaliação psicológica, né? Olha, os que mais exigem são esses concursos, por exemplo, Polícia Federal, né, Polícia Rodoviária Federal, né, e no âmbito estadual, Polícia Militar, Polícia Civil e agente penitenciário. E a nível municipal, nós temos aí também, por exemplo, concursos de guardas municipais, né, e os guardas de trânsito, tá? Então, a gente vê aí, né, nesses concursos especificamente, né, quando o candidato, ele se inscreve para fazer um concurso desse. Então, ele tem lá as etapas, né, do concurso que ele tem que cumprir. Então, a gente já sabe que é a prova de concurso, vem exame médico, vem lá a prova física, né? E tem a etapa da avaliação psicológica, né? Que é considerada uma etapa que pode ser o candidato aprovado ou inapto. Então, se ele está inapto na avaliação psicológica, né? Ele aí não conclui essas etapas que precisa para ele chegar até a sonhada dele, né, posse no concurso público aí, né, gente? E assim, eu te falei que você pode ser contratada de duas formas, tá, para atender essa demanda de concurso público, né? E assim, quais testes você deve fazer? Então vamos lá, pegamos aí, por exemplo, uma empresa aí que trabalha nessa área, que aplica, né, essas provas de concurso público. Por exemplo, a gente tem a UNB, a gente tem, por exemplo, algumas que são bastante conhecidas no Rio de Janeiro, outras, né, que são bastante conhecidas no estado de São Paulo, né? A gente tem a Carlos Chagas. Bom, eu tô meio um pouco por fora, porque eu já prestei muito concurso, mas atualmente já faz um bom tempo, né, que eu não faço concurso, né? O último que eu fiz, acho que tem 12 anos, né? Bom, mas aí, esse concurso, como é que tudo começa? Começa com o edital. Então, lá no edital, esse edital é publicado e lá consta que o candidato tem que passar por essa fase, a fase da avaliação psicológica. E nesse edital vai constar o que vai ser avaliado, né? Na verdade, vem o que? O perfil profissiográfico, né, daquela função. Então, por exemplo, a gente tem o perfil profissiográfico da Polícia Federal, perfil profissiográfico da Polícia Militar, né? E geralmente esse perfil profissiográfico, né, ele costuma ser publicado anteriormente através de portaria, enfim, e depois essa portaria aí, com todos esses atributos, né, como diz assim, vão ser colocados lá no edital, tá? Então aí, lá no edital tem o que? As características necessárias para o cargo pretendido, né?
Então vem a banca examinadora, de acordo com esse perfil profissiográfico, né? A banca examinadora vai então elaborar a bateria de testes, né? Então, geralmente são o que? Testes de personalidade, né? São testes de memória, testes de atenção, né? Testes que medem aí a agressividade, né? Impulsividade, enfim, e testes cognitivos, né? Então, geralmente é essa bateria, uma bateria mais comum, né? Que geralmente esses candidatos fazem. E aí, né, essa empresa, que é a empresa aí que está aplicando, né, os testes, ela vai publicar também os critérios, né? Quais são os critérios? A gente que é psicólogo, a gente sabe que todo teste psicológico, né, tem o percentil, né? O percentil é a medida do teste psicológico. Então, essa empresa, né, aí a banca examinadora, ela vai publicar, olha, o candidato, ele tem que alcançar, por exemplo, ele tem que estar dentro de um percentil em teste de inteligência, por exemplo, percentil dentro da média, né? Teste de memória, ele tem que, né, alcançar aí um percentil classificado médio inferior. Então vem já, né, esses critérios, né? Testes de personalidade, quais são as características de personalidade, né, que ele tem que apresentar, né? São características de personalidade em que ele vai estar adequado ou inadequado. Então a gente tem, por exemplo, o palográfico. O palográfico, ele é um teste muito utilizado em concurso público, né? E o palográfico, ele nos dá, né, na sua avaliação quantitativa, né, de quantidade, então ele nos dá medidas. Então é estabelecido por essa banca examinadora, né, quais são as medidas, né? Então, por exemplo, a gente tem um critério, eu estou até com um laudo aqui de um atendimento que eu fiz, tá? Então, olha, se você quer saber como eu fiz esse atendimento, né, o porquê desse atendimento, como eu fui contratada, né, fica comigo até o final, tá? Porque depois, no final, eu vou falar sobre esse atendimento. Mas, como eu estava dizendo para você, tem todo esse passo a passo que tem no edital do concurso, né? A própria banca examinadora, ela já tem uma equipe de psicólogos, né? Geralmente essa equipe, ela não é grande, é uma equipe pequena. E essa equipe, ela vai, por exemplo, nas cidades, né, onde tem a demanda, por exemplo, aqui em Porto Velho, né? Eu moro aqui em Porto Velho. Tem 10 anos que eu moro aqui. Eu sou paulista, mas tem 10 anos que eu moro aqui. Então eu acompanho muito aqui os concursos daqui, né? Então, o que acontece, por exemplo, né? A gente tem aí uma equipe de psicólogos, geralmente são umas 4 ou 5 psicólogas que são da equipe da empresa aí que aplica o teste, né? Que vai aí, como diz, concluir esse concurso, né? E então, por exemplo, quando tem concurso aqui em Porto Velho, quando tem concurso aqui em Rondônia, elas contratam, né, psicólogos daqui para fazer a aplicação dos testes. Então, geralmente elas chegam aí uma semana antes, reúne todos esses profissionais, né? Treina esses profissionais, né? Mas é um treinamento assim que você precisa ter algum conhecimento, tá? Porque se você não tem nenhum conhecimento de testes psicológicos, esse treinamento ele não vai ser suficiente. E aí te pagam aí uma diária, né?
geralmente em torno de 300 e 350, para você estar aplicando em salas. Então, os candidatos são distribuídos em salas, cada sala geralmente são 2 psicólogos e você é contratado então para aplicar por turma. Geralmente são turmas de 25 pessoas em média, por aí. Então tem essa forma, né, de você ser contratado só para aplicação. Mas, né, eu atuo muito, sou muito conhecida aqui em Porto Velho, né, nessa área aí de concurso público. A outra forma é o seguinte, é que quando o candidato é reprovado, ou seja, ele é inadequado ao cargo, né, e ele foi lá reprovado na avaliação psicológica. E aí, esse candidato é o seguinte, né, ele geralmente solicita uma devolutiva, né, a própria instituição, né, que faz esse processo aí, né, como diz a equipe aí, a instituição aplicadora de testes, ela já deixa essa brecha. Olha, se você foi aprovado ou se você não foi aprovado, você pode solicitar a entrevista devolutiva. E a gente sabe, né, gente, que já tem uma resolução nova aí sobre documentos psicológicos, e a entrevista devolutiva, ela é obrigatória, ela é dever do psicólogo e ela é direito do candidato. Só que geralmente aquele candidato assim que passou, ele nem se interessa por devolutivo. Geralmente o que vem com a devolutiva é aquele que foi considerado inapto. Aí ele vem para saber, né, o que foi que ele errou, né, o porquê que ele não passou. Gente, assim, eu já acompanhei vários casos e realmente você vê ali, né, assim, o sofrimento psíquico, né, desse candidato, porque ele já veio de uma prova teórica, ele já veio ali de um exame médico, ele já vem cumprindo etapas, né? E aí, quando chega na avaliação psicológica, ele reprova. E às vezes ele reprova lá no teste de atenção, né? E aí, geralmente, eu sempre coloco aqui uma interrogação, né? Se a atenção dele não tá boa, por que ele conseguiu passar lá na prova teórica, né? Que são, assim, questões que exigem bastante atenção da gente, né? E raciocínio lógico. E conhecimento, enfim, né? Mas, isso agora não vem um caso, né? Então, vamos vou continuar te falando aqui como é que você pode ser contratado, né? E aí, então, o candidato, né, nesse caso de reprova, ele vai solicitar a devolutiva. E lá, né, no edital do concurso, diz que você pode contratar um psicólogo para ir junto com você. Então, geralmente, eles contratam alguém, eles entram em contato com o psicólogo e, olha, você me acompanha na minha entrevista devolutiva, vai ser tal dia, tal horário, né? E aí você, né? Claro que para você aceitar esse contrato aí, você tem que entender de teste psicológico, né? Porque chegando lá, você vai ver os testes que o seu candidato aí, né, que o candidato fez, você vai ver, né? Você vai ver, por exemplo, direitinho se as tabelas você tem que, por exemplo, eu levo os manuais, chega lá, eu consulto as tabelas, né? Porque é a tabela que nos vai dar aí a questão do percentil, né? E aí você vai lá no edital, lá tá lá. Olha, percentil tem que ser X. Porque, gente, o que acontece, por exemplo? Olha, se é um policial militar, tá? O concurso é a nível médio. E mesmo se o candidato, ele tiver nível superior, né, ele vai ser avaliado com nível médio, né?
É diferente, por exemplo, a avaliação psicológica, por exemplo, para peritos, né? Peritos, por exemplo, da Polícia Federal, delegado, escrivão. O delegado já é uma avaliação que vai ser exigida aí uma cobrança a nível superior, né? E tudo isso a gente vê nas tabelas dos testes. Então, geralmente eu levo o manual do teste, eu confiro as tabelas, né? Levo o crivo, coloco em cima, verifico se foi corrigido, né, corretamente, ou enfim, né? E aí, só que de antemão, quando eu vou, eu sei quais testes que a pessoa fez. Às vezes ele me fala, eu fiz um teste assim, assim, assim. Eu fiz o teste que tinha umas setinhas. Aí eu já sei, então ele fez o acesso Z. Eu fiz um teste de memória, tá? Que tinha assim um fundo azul com umas imagens de umas pessoas, aí me perguntava a função da pessoa. Então eu já sei. Deve ser o teste de memória da EDITS, que é o TSP. TSP não, da bateria TSP, isso mesmo, da EDITS. Então eu mais ou menos eu já sei. Olha, eu fiz aquele teste dos pauzinhos. Eu já sei que é o palográfico. Eu fiz lá um teste que tinha que responder 123 perguntas. Bom, 123 perguntas, então eu já sei. É a bateria fatorial da personalidade. Então, você percebe que para você atender essa demanda, você tem que ter um conhecimento de teste psicológico. Senão, realmente, você não pode aceitar esse contrato, né? Porque você não está preparada adequadamente, né? Porque, digamos assim, qual é o nosso papel acompanhando aí esse candidato lá no momento dessa devolutiva? É verificar os testes que ele fez, né? E verificar também se foram corrigidos adequadamente, se realmente se encaixam. E aí lá, quando você vai, né, para essa devolutiva, eles entregam pra gente um laudo síntese, né, com todos os resultados e a conclusão, né? E aí então eles entregam para o candidato passa pra gente aquele laudo, né? E aí então você vai verificar o laudo. Então, geralmente o que acontece muito, né? Esses candidatos, né? Eles querem entrar judicialmente. Então, olha, uma primeira forma que eu te falei, né? De você poder ser contratada, que é pela equipe para aplicação de teste. Uma outra forma de você ser contratada, né, é através de você acompanhar, né, o candidato aí ao concurso na entrevista devolutiva. E tem uma outra forma, né? Na verdade eu falei que era 2 formas, mas são 3 formas que você pode ser contratada. É quando esse candidato, ele decide entrar judicialmente. E aí, então, quando ele procura o advogado, né, o advogado diz para ele, olha, você tem que procurar uma psicóloga e ela tem que fazer uma avaliação, né, para você. Então, e fazer um laudo, né? E aí, geralmente, eles procuram quem? Aquele psicólogo que foi contratado para acompanhar na devolutiva, porque ele já está por dentro de tudo, ele já viu tudo, né? Então, aí você vai montar a sua bateria. Você vai fazer um laudo normal, de certa forma você vai esquecer os resultados que ele teve lá pela banca examinadora e você vai montar uma bateria que vai atender como diz assim, o perfil profissiográfico que foi publicado lá no edital, né? Então, se foi, por exemplo, aplicado um teste de memória visual, você vai aplicar um teste de memória visual, mas não é o mesmo teste que ele fez. Você vai aplicar outro teste, né? Teste de atenção concentrada. Ele reprovou nesse teste. Então, você vai aplicar um outro teste
Então, entende? A sua bateria de testes aí, dentro, para ele entrar judicialmente, ela tem que ser os mesmos construtos, né? Testes diferentes, mas os mesmos construtos, né? Então, por isso que essa demanda de concurso público, gente, ela exige muito conhecimento de testes psicológicos, né? E agora, né, eu vou estar falando para você aqui sobre esse laudo, né? Esse laudo aqui, né, foi um candidato que me contratou e ele participou, esse candidato aqui, de um concurso para a Polícia Militar de Rondônia, né? Aí lá no concurso, ó, quais foram os testes que foram aplicados pela banca examinadora? Bom, a banca examinadora, ela aplicou o TEACO-FF, que é um teste de atenção concentrada, aplicou o teste de memória, né? Memória de fisionomias, que é um teste da bateria TSP, né? Aplicou um outro teste da bateria TSP, que é de dimensão, chama dimensão, né? Ele é um teste que ele avalia o espaço temporal e avalia também, de certa forma, a inteligência, né? Foi aplicado também o EATA, que é uma escala para avaliação de tendência e agressividade, foi aplicado o BFP, que é a bateria fatorial de personalidade, e foi aplicado o palográfico, tá? Então, quais são os critérios? Quais são os critérios? Os critérios são, olha, no teste de atenção concentrada, né, que é o TEACO-FF, ele tinha que ter um resultado a partir da média inferior. O TSP de memória, ele tinha que ter um resultado a partir de média inferior. Então, quer dizer, ele não poderia ter inferior, né? Porque pela tabela de percentis, como é que a gente tem? A classificação é inferior, médio inferior, médio, médio superior e superior. Então, aqui está dizendo que ele tinha que estar, pelo menos no mínimo, na classificação média inferior, tá? O EATA, né, aqui fala, o EATA, ele é uma classificação diferente. Pelo contrário, ele tem que estar baixo, porque o EATA, ele mede aí a tendência à agressividade, então ele não pode dar alto, ele tem que estar baixo. E aqui diz o seguinte, que o EATA, ele ter um resultado adequado até a classificação média alta. Então, quer dizer, ele poderia ter médio, médio inferior, inferior, mas não poderia ter média alta. Aí vem, ó, o BFP. O BFP foram avaliados aqui alguns fatores. O BFP é a bateria fatorial da personalidade. Foram avaliados vulnerabilidade, instabilidade, comunicação, altivez, dinamismo, interação social, amabilidade, pró-sociabilidade e competência. Então, são esses fatores que eles avaliaram, né? Porque o BFP, ele é constituído de 5 grandes pilares, né? E dentro desses pilares aí do BFP, existe aí essas dimensões, né? Esses fatores, tá? E aí vem o palográfico. E o palográfico, olha, foi avaliado produtividade, NOR, distância entre palos, distância entre linhas, margem superior, emotividade, né? Irregularidade na pressão, enfim. Então, algumas características aqui do palográfico, né? Assim, a gente, né, tem que tomar cuidado quando fala desses testes, porque afinal a gente está aqui, né? Redes sociais, tudo é público, né? Enfim, então, o que aconteceu? Olha, por exemplo, esse candidato aqui, ele teve médio superior no TA, então ele passou. No TSP, que é o teste de memória, ele já teve inferior. Ele não conseguiu médio inferior, tá? E no teste, por exemplo, de dimensão,
né, que está avaliando aí a orientação espacial dele, cognitivo, ele também teve inferior, né? E aí depois, o EATA, ele teve abaixo da média, então quer dizer que a tendência, a agressividade dele está abaixo da média. Excelente, o resultado é adequado. E depois veio o BFP e o palográfico. Então vem ali os critérios, cada critério ele é classificado como adequado ou inadequado, né? E aí, ó, né, quando esse candidato te contrata para fazer um laudo para fins judiciais, né? Inclusive, gente, quando você emite um laudo para fins judiciais, né, no valor aí que você vai cobrar por esse laudo, né, você já computa, né? Eu computo assim o valor de uma consulta a mais, porque no momento da audiência o juiz pode te chamar, né, para te falar sobre a percepção que você teve desse candidato, sobre a avaliação que você fez. E aí, então, a partir desse laudo que é fornecido aí, né, pela banca examinadora, é que você, diz assim, pela equipe de psicólogos, né, da banca examinadora, é que você vai montar aí a sua bateria. Então, como eu disse, não são os mesmos testes, mas são outros testes dentro dos mesmos construtos. Aí você vai montar e você vai fazer o seu laudo. Nós sabemos que, gente, um processo de avaliação psicológica, né, ele é dinâmico. Ele é dinâmico. A gente muda no dia a dia. Hoje você às vezes está numa situação difícil, você está com um filho doente, ou você está com a mãe doente, ou o irmão doente. Aquele dia você não vai produzir legal, você entendeu? Mas se foi dormiu tarde, não dormiu bem, enfim, também não vai ter uma produção legal, né? E também tem a questão do ambiente, né? Eu acho muito importante o ambiente, né? Porque, por exemplo, olha, o curso público, o que a gente às vezes vê muito, sabe? Essas empresas, elas contratam aí escolas estaduais, ou mesmo até escola particular, contrata, aluga, né? As salas para poder aplicar aí os testes. E às vezes você entra numa sala, tá lá o ar-condicionado naquele barulhão. Então, vai interferir? Vai, a gente sabe que vai interferir, né? Vai interferir para uns mais, para outros menos, né? Depende. Às vezes uma pessoa não vai nem ouvir aquele barulho. E já uma outra pessoa, aquele barulho do ar vai incomodar bastante, né? Então, a gente tem toda essa questão também ambiental, né? O próprio profissional, né, que vai aplicar as provas, ele tem que estar realmente preparado para fazer essa aplicação, né? Então, se você não se sente seguro, se você não se sente preparado para aplicar um teste aí para uma turma de 25 alunos, de 25 a 30 alunos no concurso público, não faça isso, não faça. Começa aplicando em pequenas turmas, né? Aplicando em 1, aplicando em 2, 3, 4, para depois você começar aí a aplicar, né, numa turma de 25 pessoas, porque você como aplicadora, você tem que ter um controle da sala, né? E às vezes as pessoas chegam ansiosas, entendeu? Nervosas, e você tem que acalmar de certa forma todo mundo, né? Para que realmente você consiga ali aplicar o teste da forma correta, né? Eu sempre digo para as minhas alunas que, né, o candidato, a pessoa quando vai fazer um teste, ele tem que saber, ele tem que entender o que ele tem que fazer naquele teste, qual é o exercício, qual a tarefa que está sendo pedida ali para ele. E por isso que os testes têm os treinos, né? Então, o treino ele tem que ser muito bem feito, ele tem que ser muito bem explicado, né? Então, mas
Era isso, esse meu recado de hoje. Tá certo, gente? Olha, beijo pra vocês. Tchau, tchau.